E depois de longos e longos episódios, agora finalmente Digimon Ghost Game chega ao seu penúltimo episódio, próximo aí de acabar. Entre uma situação de amor e ódio, o anime nos entregou vários pontos positivos e vários pontos negativos, né? Agora no final da trama, está nos entregando mais ação e um roteiro mais fluido. Algo que a gente esperava que acontecesse por toda a temporada, mas não, tá acontecendo apenas agora no final dos episódios, né? E por debaixo dos panos, todos aqueles segredos que a gente tinha já estão começando a ser revelados. Afinal, quem é o Gamamon, gente? O que é essa personalidade Dark que viveu dentro dele durante muito tempo porque ele não se revelou antes? Se você quiser saber mais, então continua aqui para mais uma análise. Olá, Geeks, aqui quem fala é o Linus e eu trago toda santa semana aqui assuntos sobre Digimon, Pokémon, Marvel, DC. Portanto, é super importante você já sentar aí o dedo no like e se inscrever aqui no nosso canal, porque vai ajudar muito a gente e contribuir ainda mais para que a gente crie novos vídeos. Durante as 2 últimas semanas eu estava doente, eu queria agradecer aqui a vocês pelo apoio que vocês continuaram dando ao canal, mas enfim, vamos ao assunto principal. Isso porque todo mundo humano agora está infestado de Digimons, algo normal para finais de temporada de Digimon. Porém, não só isso, como também aparelhos eletrônicos não estão funcionando e finalmente nosso núcleo principal foi para o Digimundo, assim como a gente esperava durante toda a temporada. Mas por que eles foram ao Digimundo? Segundo aí a lógica do que a gente tinha, né? O objetivo principal para eles terem ido ao Digimundo era descobrir de quem era a voz que estava mandando Digimons do mundo digital para o mundo real. Além disso, eles também já sabiam de que um vírus estava corrompendo Digimons no mundo digital. Porém, ainda assim, o objetivo principal deles era de saber de quem era a voz e se essa voz queria ajuda para deter esse inimigo aí que estava no mundo digital. No entanto, o que ficou explícito nesse episódio de que esse inimigo não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Gamamon, mesmo ele estando no mundo real. Algo que a gente já esperava também que fosse acontecer. Mas guarda essa informação aqui com você. Isso porque assim que eles chegaram no mundo digital, eles enfrentaram alguns inimigos até que finalmente encontraram o Bloom Lord Mon, a qual supostamente saberia de alguma coisa sobre essa voz. No entanto, o Bloom Lord Mon, ele não estava com cara de tantos amigos e ele falou para o núcleo principal de que eles não iriam passar, que realmente foi prometido, porque todos eles evoluíram para a forma Mega e nenhum deles teve nenhuma chance de tentar derrotar o Bloom Lord Mon. E em fato, sobre a batalha deles, eu acho que não foi nem tanto uma questão de poder, sobre tal Digimon ter mais poder que outros, mas sim porque o Bloom Lord Mon, ele tinha mais experiência de combate do que todos os outros 3. E a gente podia perceber também que as habilidades dele eram bem neutralizadoras, ou seja, não tinha muito que eles pudessem fazer quando eles estavam presos. Mas enfim, chegando a esse ponto aí do episódio, o Bloom Lord Mon, ele acaba falando do Gamamon, sobre a força negra que vive dentro dele, algo que a gente já sabia. E eu realmente não entendo o que os roteiristas têm na cabeça, né? Porque fizeram o Hiro e todos os outros ficarem com a reação de surpresa após o Bloom Lord Mon ter falado isso, sendo que a gente teve vários episódios onde o Gulus Gamamon, ele aparecia, ele falava diversas coisas, diversas charadas, e era também extremamente agressivo, ou seja, tipo, os roteiristas basicamente esqueceram disso, né? E fizeram o Hiro e todos os outros ficarem surpresos, ficarem tipo, oh meu Deus, existe uma personalidade Dark dentro do Gamamon, o que é ridículo pro roteiro e é o que Ghost Gaming mais falhou durante toda essa temporada, simplesmente porque esquecem de certos spots e eles continuam seguindo lá o roteiro. Literalmente parece que pegam pessoas diferentes para fazer todos os episódios, essas pessoas nem se dão conta, né, nem questão de assistir os episódios anteriores. Mas enfim, Bloom Lord Mon, ele iria matar o Gamamon, obviamente, mas aí o Gamamon acabou desenvolvendo para Gulus Gamamon e após o Gulus Gamamon desenvolveu finalmente para o Regulus Mon, a evolução da arc dele de que já foi apresentada pra gente, mas apenas agora no penúltimo episódio está aparecendo. Inclusive, enquanto ele ainda estava como o Gulus Gamamon, ele acabou falando que o GRB, né, o vírus que está se espalhando pelo Digimundo e afetando Digimons, tornando eles agressivos, é basicamente uma sigla para Gulus Realm Burst, que é algo que soa meio que como uma explosão do reino de Gulus, algo assim. Coisa também que já desconfiávamos, mas a maior revelação pra mim foi justamente o fato de saber que mesmo
mesmo o Gamamon estando no mundo real, ainda assim o Gulos Gamamon ele tinha soltado lá um pouco do líquido dele, né, do vírus no mundo digital, e por isso ele estava causando todo aquele estrago. Ou seja, mesmo ele estando no mundo real e ao longo dos episódios ele ter agido no mundo real de uma forma bem superficial, ainda assim ele estava controlando todo o Digimundo, infectando Digimons, e ele tinha consciência disso. Eu não preciso nem falar do que isso é uma surpresa, né? Até porque talvez comprove do porquê o Regulusmon ele tem tanto poder assim. Mas enfim, agora com o Regulusmon aí assumindo o corpo do Gamamon, sendo muito mais poderoso do que o Gulos Gamamon, Digimon esse que já derrotou Digimons perfeitos, né? O nível acima dele de uma forma super fácil. Quem poderia detê-lo seria o Bloom Lordmon? Não, gente, o Bloom Lordmon não iria conseguir detê-lo, mesmo ele sendo Digimon do tipo Mega, e mesmo ele tendo derrotado lá todas as outras 3 Megas do núcleo principal. Ainda assim, o Regulusmon era uma pedra no sapato pra ele. Mas assim, eles tiveram uma breve luta, deu pra perceber sobre aquilo que eu falei do Bloom Lordmon, ele ter mais experiência de combate, que ele sabia agir em horas certas, né, durante as batalhas, mas ainda assim, no quesito poder, estava tudo desequilibrado, porque o Regulusmon, ele era muito mais poderoso. E aí, quando o Hiro, ele pergunta do Gamamon o que aconteceu com o Gamamon, né, que é a personalidade boa desse Digimon, o Regulusmon ele fala que o Gamamon foi basicamente apagado, que era uma mentira, até porque o Gamamon ele enviou uma mensagem lá pro Digivice do Hiro, falando que ele ainda estava lá, porém não tinha tanto poder. E aí, como o Hiro, né, em uma base de estratégia, ele acabou convencendo o Regulusmon a sincronizar com ele para entregá-lo mais poder. No entanto, aquilo ali era apenas meio que uma armadilha do Hiro para dar mais poder para o Gamamon que estava dentro do Regulusmon, e que assim eles pudessem se sobressair. O que realmente aconteceu, mas não da forma que a gente esperava. Aliás, era assim da forma que a gente esperava, porque o tanto de gente que teorizava que uma hora ou outra essas duas personalidades iriam se separar, e realmente isso aconteceu. Porque o Regulusmon e o Gamamon, agora como Canon-Weismon, acabaram se separando um do outro, criando 2 corpos totalmente diferentes. Mas é justamente aí que entra o meu questionamento. Por que o Regulusmon ele não fez isso antes? Porque ele não se separou do Gamamon antes, se o problema dele durante toda a temporada do anime era se limitar ao Gamamon. Eu não entendi isso. E aí quando a gente busca aquela justificativa de poder, porque o Hiro dava poder para ele, a gente conseguiu ver que ele desenvolveu basicamente ali sem a ajuda do Hiro. Então não faz sentido. Mais uma vez aí o roteiro deixando a desejar. Mas isso já era uma coisa que a gente estava esperando para Ghost Game, porque durante toda a temporada tivemos episódios lentos, episódios que não explicaram nada, e aí chega aí no final de temporada, eles tentam passar por cima de tudo, explicar tudo em cima da hora e acaba entregando lógica nenhuma. Por que o Regulusmon apenas se separou do Gamamon agora, se ele poderia ter feito isso antes? Não faz sentido. Mas enfim, eles se separaram e lá eles continuaram lutando, né? O Rabbitmon e a evolução Mega da Jellymon acabaram convencendo ao Bloom Lordmon a soltarem eles para que eles pudessem lutar contra o Regulusmon, que foi engraçado, né? Porque eles falaram que apenas eles teriam chances de deter o Regulusmon, e eu fiquei tipo, cara, vocês não conseguiram nem derrotar o Bloom Lordmon, que teve dificuldade para lutar contra o Regulusmon. Vocês acham mesmo que vocês 3 vão conseguir derrotar o Regulusmon? É palhaçada isso, né? Tipo, se toca. E foi dito e feito, porque o Regulusmon estava basicamente brincando com todos os 3 e acabou encerrando lá o episódio em um ataque fatal, né, no Siriusmon, basicamente criando um buraco lá no peito dele e supostamente o matando ou deixando ele perto da morte, algo que provavelmente não vai acontecer, mas que a gente vai ver aí um resultado no episódio final de Digimon Ghost Game. Eu tô gostando dessa reta final, né, mesmo sendo muito apressada, entregando informação por cima de informação e entregando lógica nenhuma porque a gente tá assistindo, mas ainda assim é um bom final, está entregando boas lutas, e eu espero realmente que Digimon Ghost Game chegue aí a um final com uma conclusão boa. Inclusive, enquanto eles estavam lá no Digimundo, a gente teve vários flashbacks dos humanos aí tentando resolver os problemas dos Digimons ao redor do mundo, e eu fiquei me perguntando, cadê aqueles humanos que tinham Digimons, que apareceram durante as temporadas com Digimons, porque eles não estão lutando, mano? Porque o pai do Hiro não entregou o Vital Bracelete pro resto da galera lutar também, seria bem interessante de ver. Mas enfim, é um roteiro apressado, corriqueiro, e a gente não sabe no que isso vai resultar. Comenta aqui e fala pra mim o que vocês acharam
acharam desse episódio, se vocês acharam também que estão entregando muita informação e no final não estão entregando basicamente nada, algo que não nos dê uma lógica conclusa, né? Comenta aqui e fala pra mim. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Próxima semana a gente vai estar aqui pra continuar discutindo aí sobre o próximo episódio, tá bom? Valeu, falou, tchau!